Maria Eugênia Sans, sou aluna de graduação em História, bolsista IC Unirio e orientanda da professora doutora Cláudia Santos. O meu projeto se chama O Médico, o Jornal e o Monstro da Vacinação Obrigatória, a campanha oposicionista de Brício Filho pelas páginas do Correio da Manhã. O que eu tenho a oferecer aqui é uma reflexão acerca dos motivos que levam um indivíduo ou um grupo de indivíduos serem contrários à vacinação lá no início do século XX. O Rio de Janeiro do início do século XX se configurava como capital da República, como Distrito Federal, e estava a sofrer um histórico de desapropriação das habitações populares, fosse por causa do pós-abolição, da falta de políticas públicas que integrassem a população livre ao contexto urbano do Rio de Janeiro, fosse por causa da reforma urbana já lá em 1903, 1904 que estava a acontecer, ou fosse por causa das políticas higienistas que remontam desde o século XIX, com a febre amarela, que causava a desapropriação dessas habitações justamente pela interdição e pela postura autoritária dos agentes sanitários. E nesse contexto do início do século XX, surge o periódico diário chamado Correio da Manhã, que desde o seu início estava engajado em defender aquilo que acreditasse que fossem os direitos das camadas populares, que não teriam sido atendidos pelo governo federal. E durante as políticas higienistas de Oswaldo Cruz, o projeto de vacinação obrigatória, em 1903 e 1904, o Correio da Manhã foi completamente oposto a esse projeto. E nesse contexto das publicações em oposição do Correio da Manhã, que cada vez mais se tornavam mais radicais e mais incitativas, surgem as publicações diárias intituladas Vacinação Obrigatória, de autoria do então deputado e médico Brício Filho. E como eu já havia dito na apresentação anterior, a atividade do Brício Filho era muito bem adjetivada pelo Correio da Manhã e já tinha sido relatada muito antes mesmo da publicação dele no jornal. Os objetivos da pesquisa são: 1. Compreender as dinâmicas político-sociais do Rio de Janeiro em 1904, no intuito de interpretar o apoio à abordagem contrária à vacinação obrigatória. 2. Analisar as características da linguagem utilizada por Brício Filho nas suas colunas diárias contrárias à vacinação, publicadas no Correio da Manhã, e de que maneira essas dialogam com o público receptor. 3. Analisar biograficamente a trajetória de Brício Filho, que é coletar informações sobre a sua movimentação anterior na capital, que culminaria em sua campanha de oposição à vacinação, e utilizar os passos desse personagem como objeto de pesquisa de uma realidade mais ampla. E, por fim, contribuir para o projeto Movimentos Sociais e Instabilidade Política, da Revolta do Vintém à Revolta da Vacina, que é o projeto da minha orientadora, no que tange identificar as heranças da movimentação abolicionista e republicana na própria trajetória do Brício Filho e analisar de que maneira as lideranças atuantes nas movimentações políticas e sociais lá do século XIX se fazem presentes no contexto das reivindicações de 1904. O método usado pela pesquisa continua sendo utilizado pelo professor Marco Morel no seu trabalho As Transformações dos Espaços Públicos, quando ele vai tratar de Pierre Planchet, que foi o fundador do Jornal do Comércio, que primeiro ele faz um ensaio biográfico do personagem, depois ele insere o personagem no contexto em que ele quer falar e depois ele trabalha a produção do indivíduo firmada nessa periodização. Acho que talvez o mais importante para essa pesquisa tenha sido a análise da produção do próprio Brício Filho para o Correio da Manhã, mas também houve análise de ocorrências de periódicos do Rio de Janeiro que mencionassem o nome do Brício Filho, e isso foi dividido entre os anos de 1880 a 1889, para compreender quem era esse indivíduo, o jovem Brício Filho, e os anos de 1900 a 1904, já no período republicano, para entender essa atuação dele durante esse período. E, por fim, foi a busca por ocorrências finais, que essa foi uma indicação da minha própria orientadora, de décadas mais avançadas para coletar dados biográficos do indivíduo, o que facilitou muito na hora de voltar lá no século XIX e comprovar aquilo que foi dito nas homenagens póstumas. No ano passado, eu expus com base na análise documental tanto homenagens póstumas quanto ocorrências lá do século XIX que comprovassem a ação republicana e abolicionista do Brício Filho. Mas esse ano eu vou me deter só a uma homenagem póstuma que diz muito sobre quem era esse personagem e sobre o que era ser republicano no início do século XX e no final do século XIX. É uma publicação do Jornal do Brasil
do dia 25 de dezembro de 1951, que diz: Brício Filho, soldado de Floriano. Há homens tão conscientes da grandeza moral na vida que não se desviam nunca do rumo certo, sejam quais forem as tormentas, as vicissitudes ou peripécias do destino. Brício Filho pertencia ao número desses predestinados, e de tal forma que personificou o que no seu maior grau possa haver em honradez e austeridade na conduta e nos atos. Reunia os imensos tesouros de uma sabedoria altamente reputada, de que se serviu sem excessos, bem dosando-a até os derradeiros dias de sua existência. Paladino da liberdade desde a campanha da abolição, foi mais tarde paladino da república, na obra de sua proclamação e também da sua consolidação, num exemplo de fidelidade e constância aos ideais democráticos verdadeiramente digno de registro. Serviu devotamente a Floriano Peixoto, convicto de que servia a república ameaçada nos seus alicerces nascentes. Via em perigo a autoridade do poder constituído. Soldado, jornalista, professor, cronista ou político, guardou sempre indeléveis os dons morais de seu espírito privilegiado, bem assim a luz peregrina da excelsa consciência característica de sua vida. Por meio dessa homenagem póstuma, alguns pontos podem ser destacados. Paladino da liberdade desde a campanha da abolição e foi mais tarde paladino da república na proclamação e na consolidação. Fala muito sobre a atuação dele lá no século XIX, sobre a campanha abolicionista e sobre também a participação dele no movimento republicano. Soldado de Floriano, muito sobre a postura que ele tinha referente à república. E também escrito assim: convicto de que servia a república ameaçada nos seus alicerces nascentes. Ele tinha medo de que o projeto de república que ele defendia estivesse ameaçado e que se esvaísse, que a república recém-formada entrasse em decadência. Jaime Pombo Brício Filho era médico, deputado, professor de Física e Química na Escola Normal do Rio de Janeiro, jornalista, nasceu em Belém do Pará e faleceu no Rio de Janeiro no dia 19 de dezembro de 1951, aos 86 anos de idade. No século XIX, ele estudou na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, tendo se formado médico, e durante o seu curso ele foi líder estudantil, tendo participado de vários eventos e comícios discursando em prol da abolição da escravidão. E ele também participou de associações abolicionistas e republicanas durante o século XIX, durante esse fim inteiro do século XIX. E lá em 1903 e 1904, a gente percebe a atuação dele contrária ao projeto de vacinação obrigatória na Câmara dos Deputados, como deputado federal, e também as publicações dele para o Correio da Manhã contrárias à vacinação. Sobre as publicações do Brício Filho para o Correio da Manhã, já lá em 1904, eu separei duas ocorrências. Uma das ocorrências eu já tratei na apresentação anterior, mas eu acho extremamente importante lembrá-la aqui de novo, e é do dia 4 de novembro de 1904, e um dos trechos fala: a enfermidade manifesta-se com caráter contagioso, no caso a enfermidade é a varíola. O homem é muitas vezes agente transmissor, faz aí seu papel de mosquito, transmitindo a moléstia quando cuida de animais sãos, depois de haver lidado com os atacados. E aí depois em outro trecho ele fala: sim, o monstro está publicado na página 5.158 do Diário Oficial de anteontem. Pretendeu-se provavelmente a se igualar à morte da liberdade individual, o passamento dos princípios republicanos, o perecimento do Congresso Nacional e o trespasse da pobre Constituição. A outra ocorrência é do dia 5 de novembro de 1904 e fala: essa parte dos meus artigos não deve ficar hoje terminada. Há ainda que informar os leitores sobre esse ponto delicadíssimo, merecendo ser salientado na hora amarga da sanção do famigerado projeto imposto pelo governo ao parlamento. Sim, cada um de nós precisa saber que espécie de droga é essa que vai entrar a pulso em nosso organismo, quer chova, quer faça sol, sob pena do pagamento de 2 contos de réis ou do duro castigo de 3 meses de cadeia. Por meio da leitura, não apenas dessas duas ocorrências, mas de todas as ocorrências das publicações do Brício Filho durante esse período, nota-se 2 aspectos que são a preocupação médica do indivíduo, do médico Brício Filho, e a preocupação política dele também.
Na preocupação médica, ele faz críticas à falta de preparo dos higienistas, ele tenta instruir a população sobre o que está sendo aplicado ali na vacina, ele fala sobre a procedência duvidosa da vacina, que por vezes poderia ser da vaca ou do cavalo, sobre a contaminação da varíola dentro da própria manipulação dos animais contaminados, mas também ele fala sobre um projeto de república, que era o que ele defendia, que poderia estar em decadência, e também com os direitos associados às camadas populares que estavam sendo extinguidos a partir desse projeto. Ele denuncia a falta de informação da população, ao mesmo tempo que essa população, se recusasse a tomar a vacinação, seria punida. O discurso do Brício Filho no século XX já remete ao discurso que ele empreendia lá no século XIX, a favor do tratamento respeitoso das autoridades, às camadas populares, ao direito à informação. O professor Sidney Chalub fala no trabalho dele que a preocupação referente a um novo método de profilaxia entre a classe médica era algo comum. Mas até que ponto a preocupação do Brício Filho estava alinhada com as perspectivas dos médicos da época? Isso ainda é uma pergunta que pode ser desenvolvida em outro trabalho, mas algo que eu quero trazer aqui é que o medo de um ataque à Constituição e aos direitos individuais do Brício Filho estava alinhado com outros indivíduos. Esse era um pensamento de outros indivíduos. Vicente de Souza era médico e líder do Centro das Classes Operárias e estava de acordo com a perspectiva de Brício Filho. Era outra pessoa que usava um discurso de autoridade para ser contrário ao projeto de vacinação obrigatória. Além do próprio Vicente de Souza, outros indivíduos também compartilhavam desse sentimento de oposição ao projeto de vacinação obrigatória. A ocorrência selecionada retorna ao dia 27 de setembro de 1904, foi publicada pelo Correio da Manhã e diz: a vacinação obrigatória, o quarto dia das emendas, marcha lenta, mais 3 emendas rejeitadas, uma retirada, as 88 restantes. E é uma publicação elogiosa a um empenho na Câmara dos Deputados a Brício Filho, Barbosa Lima e Germano Haslocker em retardar a votação das emendas do projeto de vacinação obrigatória. Em um dos trechos dessa publicação diz: deve-se isso à campanha magistralmente dirigida pelo Sr. Brício Filho, o qual se tem revelado um habilíssimo general, pois a obstrução ao projeto ha sido encaminhada de modo assaz discreto, sensato, delicado e inteligente. Por meio da observação do discurso do Brício Filho contrário à vacinação obrigatória e a percepção de que não era um discurso isolado, de que era presente num contexto onde haviam lideranças letradas contrárias à vacinação obrigatória, a gente consegue levantar um debate acerca do que significou a revolta da vacina, quais foram as motivações da revolta em si. José Murilo de Carvalho reivindica a motivação moral da revolta da vacina, como se a rebelião popular tivesse sido instaurada por meio de insatisfações com um rompimento de valores tradicionais. Já o Leonardo Pereira e o Nicolau Shevchenko, eles procuram estabelecer uma reflexão mais plural do que significou a revolta da vacina e sobre a heterogeneidade de todos os agentes que foram mobilizadores ali naquele momento. Nicolau Shevchenko ainda fala uma questão primordial se a gente for pensar no quesito das lideranças e do discurso do Brício Filho na imprensa. Ele fala que as elites letradas, elas tentaram, por meio do uso da imprensa e de comícios e de discursos, incitar uma rebelião popular para atender objetivos maiores, objetivos políticos que estavam em xeque ali naquele momento. A rebelião popular teria ultrapassado o que previam essas elites letradas. Ela teria assumido um caráter muito maior do que se esperava que ela assumisse. A fim de concluir essa linha de pensamento, pode-se associar o posicionamento do Brício Filho contrário à vacinação obrigatória a todo um histórico que remonta ao século XIX e que não estava isolado. Que não era só o Brício Filho que era contrário à vacinação obrigatória no século XX, e também não era ele sozinho que estava ali nas movimentações abolicionistas e republicanas, e são esses mesmos personagens que estão presentes aqui no século XX, que estão presentes nas disputas em defesa de um projeto de república que não teria sido abrangido, e também
pela defesa de direitos das camadas populares que não teriam sido integradas à sociedade urbana da forma que era esperada. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido clara o bastante aqui na apresentação. E eu agradeço muito a oportunidade de ter participado, de ter sido bolsista e muito obrigada.